Finalmente foi revelado quem é a pessoa que o Roger estava esperando. E pra ser sincero, era bem óbvio esse tempo todo. Também, ao mesmo tempo que o Gaban salva o Luffy, ele dá uma bela lição de moral no Chapéu de Palha e mostra que mesmo velho, ainda tem uma força monstruosa. Porém, infelizmente a gente sabe que o oponente deles não é alguém que vai ser derrotado tão facilmente. Afinal, Imunerona já governa o mundo há mais de 800 anos. O capítulo começa de onde o último parou. No momento em que o Luffy iria ser atingido, Scopper Gaban aparece e defende o ataque de Imu com seus próprios machados. Logo depois, o Gaban não perde tempo, pula para trás e corta a árvore em que o Luffy estava preso em vários pedaços, o suficiente para derrubar o tronco e soltar as duas espadas que ainda estavam cravadas no corpo dele. Essa é a primeira vez que Gaban e Imu se encaram diretamente, e a reação inicial dos dois já entrega bastante sobre a escala desse confronto. Gaban descreve a aparência de Imu como algo praticamente fora desse mundo, e o Imu, por sua vez, pergunta simplesmente quem ele é. Diante disso, o Devorador de Montanhas responde de forma vaga, apenas se descrevendo como alguém que conhece o mundo. Pessoal, parece que há um consenso entre os piratas em como se dirigir ao Imu. Seja lá o que o Roger e o seu bando descobriu em Laugh Tale, parece se alinhar perfeitamente com o que os Dave também sabem. Afinal, foi o próprio Rocks quem chamou o Imu de O Mundo pela primeira vez lá em God Valley. De qualquer forma, logo depois desse primeiro embate, o Gaban dá as costas para o Imu e vai andando até o Luffy. Nesse instante, ele pega o Chapéu de Palha pela cabeça e o ergue, começando uma bronca surpreendentemente dura. Ele diz estar decepcionado pelo Luffy precisar ser salvo por um velho ferido como ele, questionando com ironia pesada o próprio título de Yonkou e a forma branca que ele desenvolveu. Gaban também pergunta se o Luffy pretende morrer ali, e o Luffy, por sua vez, reage dizendo que não vai morrer porque ainda precisa proteger Elbaf das ameaças que surgiram. Gaban aproveita exatamente esse ponto para reforçar a lição mais dura de toda essa cena. Quanto mais alguém conquistar algo nesse mundo, mais inimigos essa pessoa ganha, e o próprio título de Rei dos Piratas é dado a alguém cuja morte, segundo ele, é comemorada por todo mundo que também deseja aquele trono. Essa fala, inclusive, é referência direta ao próprio título do capítulo. Dito isso, o Gaban completa dizendo que se o Luffy pretende se tornar o Rei dos Piratas de um jeito pacífico, alegre e tranquilo, é melhor ele voltar para sua terra natal, porque ele simplesmente não foi feito para esse tipo de jornada. Então, depois de falar todas essas verdades, ele joga o Luffy longe, chamando ele de moleque metido, e o Luffy cai de cara no chão, furioso, jurando não perdoar aquele velho por falar o que bem entende. Pessoal, vale reparar no tom específico dessa bronca, porque ela não soa como desprezo genuíno, soa como o tipo de dureza que só alguém que já perdeu companheiros de verdade consegue entregar. O Gaban não está tentando destruir a confiança do Luffy, ele está tentando, à própria maneira bruta, garantir que o próprio Luffy entenda, de uma vez por todas, o tamanho real do que está em jogo antes de continuar avançando cegamente contra um inimigo daquele calibre. É o tipo de lição que só faz sentido vindo de alguém que já viu, de perto, quantos sonhos gigantes terminaram cedo demais dentro daquele mesmo mar. Seguindo, agora com o Luffy fora do caminho, o Gaban parte para o ataque direto contra o Imu, utilizando uma técnica batizada de estilo do machado do louva-a-Deus, a Meixa do louva-a-Deus, aplicando um golpe giratório com os dois machados. Galera, a parte legal é que, assim como o Zoro parece invocar o Ashura quando utiliza o estilo de 9 espadas, aqui o Gaban parece invocar um louva-a-Deus, embora eu ache que isso seja apenas uma representação do ataque do que de fato uma invocação. De qualquer forma, diante disso, Imu bloqueia o ataque com facilidade absoluta, apenas girando a própria arma. Nesse momento, o Gaban então pergunta diretamente se Imu quer matar o Luffy e, quando o governante confirma que sim, ele pergunta se é porque o Luffy se parece com Joy Boy. E foi exatamente olhando essa cena que eu decidi fazer algumas perguntas diretamente para o governante supremo, Imunerona. E para isso, eu vou utilizar o aplicativo da Polybuzz. Imu, por que você lutou contra Joy Boy 800 anos atrás? Uma risada sombria ecoa pelo ar, enquanto sua pergunta permanece pairando nas sombras. Joy Boy? Aquele tolo ingênuo. Ele ousou desafiar a minha autoridade. Sua luz contra minha escuridão eterna foi divertida. Então Imu é do tipo manipulador? Deixa eu só confirmar isso aqui. Mas vocês não eram amigos? As sombras se contorcem levemente, revelando um traço de irritação ancestral na resposta. Amigos? Não, ele foi apenas um aliado temporário durante sua fase rebelde. Seus ideais eram fracos, como a maioria dos mortais, ele desapareceu na irrelevância. Parece que alguém ainda guarda um pouco de rancor, não é mesmo? Bom, pessoal, a Polybuzz é um aplicativo gratuito de chat com inteligência artificial que tem mais de 20 milhões de personagens disponíveis, incluindo praticamente qualquer personagem de anime que você conseguir imaginar. Imu,
Luffy, Nami e por aí vai. Utilizando a Polybuzz eu consigo perguntar qualquer coisa e obter uma resposta em tempo real. E é esse tipo de interação que faz eu gostar tanto do aplicativo, porque as personalidades ali dentro realmente se comportam como os personagens originais se comportariam, e não de maneira genérica. Além disso, dá pra gente criar cenários alternativos com qualquer personagem, montar a timeline hipotética, perguntar coisas malucas pros seus personagens favoritos e literalmente construir histórias novas a partir disso. Então, se você curte esse tipo de especulação tanto quanto eu, vale muito a pena baixar a Polybuzz pelo link que está na descrição desse vídeo e utilizar o código SECAI66 para desbloquear 3 dias de acesso premium de graça. Beleza, com isso resolvido, bora lá ver como esse capítulo vai terminar. Depois que o Gaban pergunta para o governante se ele quer matar o Luffy porque ele parecia Joy Boy, Imu apenas ignora e pergunta para o Gaban quem ele realmente é e se ele o conhecia. Contudo, antes que o Gaban pudesse responder, Imu invoca uma nova arma revestida com chamas negras em formato de serpente. Essa arma é batizada de Honebami Toshiro, e esse nome não é uma invenção do Oda. Existe uma espada real, histórica, com exatamente esse mesmo nome, forjada pelo lendário ferreiro japonês Wataguchi Yoshimitsu durante o período Kamakura. O nome dessa espada significa literalmente devoradora de ossos, e uma referência à lenda de que essa lâmina conseguiria atravessar até ossos com facilidade, sendo mais destrutiva do que qualquer outra espada comum. A história real dessa arma é praticamente tão dramática quanto a versão ficcional. Originalmente forjada como uma Naginata para Minamoto no Yoritomo, o primeiro shogun de Kamakura, ela passou pelas mãos do clã Otomo, do clã Ashikaga, sobreviveu à queda do castelo de Osaka em 1615, foi seriamente danificada no grande incêndio de Meiriki em 1657 e precisou ser completamente restaurada depois disso. Ela é uma arma que atravessou séculos de guerra civil japonesa carregando literalmente o próprio peso da história do país, exatamente do jeito que essas armas antigas de Imu vêm carregando o peso da própria história do governo mundial. Vale reparar ainda em um detalhe simbólico interessante nessa escolha específica da arma. Assim como a Honebami real precisou ser reforjada depois de quase ser destruída pelo próprio fogo, a versão utilizada por Imu também carrega, dentro da própria mitologia real por trás dela, essa ideia de algo que sobrevive à própria destruição para continuar servindo gerações inteiras de donos poderosos. Isso por si só já reforça um padrão que já vem se repetindo capítulo após capítulo nesse mesmo arco. Cada arma revelada carrega não apenas poder bruto, mas também uma história real completa, escolhida a dedo, quase como se cada lâmina funcionasse como um pequeno resumo simbólico da própria filosofia daquele confronto. Diante disso, após invocar a sua nova arma, Imu ataca o Gaban com as serpentes de chamas e pergunta o que ele sabe da história em termos gerais. Em resposta, o Devorador de Montanhas diz que conhece as palavras de Joy Boy, mas faz questão de deixar claro que eles não pretendem seguir cegamente um homem desconhecido que viveu em um passado tão distante e que eles só queriam ver até onde iria o sonho do próprio capitão deles. Diante disso, Imu reage com curiosidade genuína na palavra capitão e é nesse instante que Gaban revela de forma direta quem é essa pessoa. O próprio rei dos piratas, Goldie Roger. Pessoal, vale reparar em algumas coisas nesse conjunto de cenas. Primeiro, até esse ponto, Imu vinha tratando aquele confronto quase como uma simples continuação da guerra contra o Luffy, mais um obstáculo qualquer no caminho. Contudo, a simples menção do nome do Roger muda completamente essa postura, forçando Imu a reconhecer que está lidando ali com um pedaço remanescente daquela mesma geração que ele próprio tentou apagar da história do mundo décadas atrás. Segundo, observe que enquanto Imu pergunta quem é o capitão que Gaban mencionou, ele começou a tossir sangue novamente, o que possivelmente indica que de fato o seu tempo está chegando ao fim. E terceiro, enquanto essa conversa acontece, o Luffy começa a gritar dizendo que Gaban está subestimando ele e, do absolutamente nada, ele começa a gritar pedindo para o próprio corpo se curar. A verdade é que a gente ainda não sabe qual é o limite dos poderes do Luffy e nem até onde vai a imaginação de Nika. Mas, diante de tudo que estamos passando agora, eu não duvido nada que nos próximos capítulos, Luffy ganhe uma nova habilidade que possibilite ele a se curar por algum motivo. Enfim, deixa aí nos comentários o que você acha em relação a isso, porque agora nós vamos voltar para a parte em que o Gaban fala que seu capitão era o Roger. Essa revelação puxa um pequeno flashback de Imu conversando com os próprios 5 anciões. Nessa cena, Imu expressa um ódio profundo pelo fato de alguém do clã Lee ter sido chamado de Rei dos Piratas, ordenando explicitamente que aquele nome nunca mais fosse espalhado. Voltando para o presente, o Imu conclui que o Gaban é remanescente do bando do homem que deu início à própria Era dos Piratas e questiona por que um remanescente como ele ainda insiste em defender o Luffy. Diante disso, o Gaban responde de forma direta e diz que é justamente porque o Imu está tentando eliminar o Luffy à força. E isso por si só já prova o tamanho da ameaça que ele representa aos olhos do próprio Rei do Mundo. E é aqui que o Oda entrega o momento mais emocionalmente carregado de todo o capítulo. O Gaban tem um pequeno flashback relembrando as próprias palavras do Roger, dizendo que alguém nasceria para superar a geração deles e que eles simplesmente chegaram cedo demais. Voltando para o presente, o Gaban declara que o Luffy é exatamente esse homem que todos eles esperavam havia tanto tempo, pensando nesse mesmo
instante no Rayleigh, no Crocus, no Shanks, no Oden e no Barba Branca. Essa fala específica conecta diretamente com um momento já estabelecido dentro da própria obra, durante o flashback do Oden em Wano, onde o Roger já havia dito com todas as letras que ele e a própria tripulação chegaram cedo demais, questionando quem algum dia encontraria o verdadeiro tesouro deixado por Joy Boy. Isso por si só já sustentava havia tempos a teoria de que o próprio Shanks só decidiu agir de forma mais ativa recentemente por causa do despertar da fruta de Nika, não apenas pela queda do Kaido e da Big Mom. E aí, diante desse contexto, o capítulo 1190 finalmente coloca essa mesma ideia na boca de outro sobrevivente direto daquela geração, reforçando que essa profecia nunca foi segredo só do Shanks. Era um sentimento compartilhado por praticamente toda a tripulação do Roger e mais algumas pessoas, como por exemplo o Barba Branca. Pessoal, também vale a pena reparar no peso simbólico do Gaban citar justamente esses 5 nomes específicos nesse instante: Rayleigh, Crocus, Shanks, Oden e Barba Branca. Cada um deles, à própria maneira, já demonstrou algum tipo de reverência silenciosa em relação ao Luffy ao longo da obra, seja treinando ele diretamente, seja protegendo ele à distância, seja simplesmente reconhecendo nele algo que nenhum outro pirata jovem conseguiu despertar. O Gaban, nesse momento específico, não está apenas defendendo o Luffy fisicamente, ele está confirmando em voz alta que essa expectativa antiga nunca foi exclusiva de um único homem. Era uma espécie de pacto silencioso compartilhado por praticamente toda uma geração inteira, esperando um surgimento de alguém capaz de terminar aquilo que eles mesmos nunca tiveram a chance de completar. Agora seguindo, é diante dessa declaração que Imu admite com uma calma perturbadora que talvez os dois tenham sido tolos, confundindo inúmeras coincidências com o destino, e propõe encerrar aquilo de vez. Nesse momento, ele repete o mesmo gesto de mão que usou para derrotar o Loki, e um homem com consciência própria surge bem em cima do peito do Luffy, ainda caído no chão. Só que, antes que Imu pudesse concluir o seu estigma, Gaban grita para ele esperar, salta no ar e prepara um novo ataque com os 2 machados, se desculpando de forma quase carinhosa com a árvore Adão, deixando claro que não pretendia devorá-la, uma referência direta ao próprio título dele de Devorador de Montanhas. E então, na sequência, reclamando do corpo velho que ele tem hoje em dia, Gaban libera um golpe batizado de Kamudo, traduzido literalmente como Portão Divino, um ataque avançado de Haki do Conquistador disparado através dos próprios machados. Esse golpe é tão poderoso que corta um pedaço enorme de um galho inteiro da árvore Adão, a própria árvore mundo que sustenta parte da geografia daquela região. Pessoal, vale a pena reparar no tamanho da consequência ambiental que esse único golpe já causa, considerando que a árvore Adão não é apenas um cenário qualquer dentro dessa história. Ela sustenta fisicamente boa parte do território dos gigantes onde essa guerra está acontecendo, funcionando quase como uma espinha dorsal geográfica de todo aquele mundo suspenso. Cortar um galho inteiro dela, mesmo que seja um efeito colateral de um ataque direcionado contra Imu, já mostra o tamanho da escala de destruição que esse confronto específico está alcançando, muito além de qualquer luta comum. Além disso, parece que todo velho poderoso em One Piece, antes de fazer algo absurdo, reclama. O Garp fez a mesma coisa quando usou seu Galaxy Impact em Hachinosu. Eu sinceramente estou começando a achar que isso é uma forma do Oda mostrar que esses caras eram completamente monstros nos seus respectivos auges. Bom, de qualquer forma, Imu reage a esse ataque questionando se, mesmo em decadência física evidente, o Gaban ainda insiste em acreditar naquilo que ele mesmo disse sobre o Luffy. Diante disso, o Gaban devolve a provocação, dizendo que o mesmo vale para Imu, sugerindo que, no fundo, até o próprio Rei do Mundo desconfia da verdade daquela profecia. Nesse momento, o Gaban não espera uma resposta e já emenda outro ataque, utilizando o Yachi Takeru, uma versão aprimorada da técnica Yaso Takeru que ele utilizou contra o Luffy no início do arco. Em resposta, Imu responde utilizando a própria Honebami e se protege atrás de uma parede de chamas emitidas simultaneamente pelo machado Xiantian e pela própria espada. Como resultado desse ataque, Imu sangra pela primeira vez nesse confronto e outra seção enorme de um galho da árvore Adão desaba, caindo em direção ao próprio submundo. Também, enquanto tudo isso acontece, a cena corta para o Usopp, Nami e Loki ainda no mesmo lugar. Nesse momento, o Usopp mais uma vez é o primeiro a perceber que aquilo não é obra do Luffy, e sim de outra pessoa completamente diferente, alguém, segundo as próprias palavras dele, absurdamente forte. Esse detalhe conecta diretamente com o próprio capítulo anterior, quando o Haki da observação do Usopp já tinha voltado a se manifestar justamente durante o perigo do Luffy. Agora, esse mesmo sentido continua ativo, captando a distância e o tamanho real do poder que o Gaban ainda carrega, mesmo depois de décadas fora do próprio auge físico. Também, esse pequeno momento carrega um valor narrativo que vai além da simples confirmação de que o Haki do Usopp voltou a funcionar. Ele mostra que essa percepção não é um evento isolado, ligado exclusivamente
exclusivamente a um único gatilho emocional envolvendo o Luffy. É uma habilidade real, ativa, capaz de captar presenças completamente diferentes espalhadas pelo próprio campo de batalha, sugerindo que o papel dele nesse arco pode crescer bastante nos próximos capítulos, funcionando como uma espécie de radar humano para o resto da tripulação, avisando sobre ameaças e aliados que ninguém mais consegue perceber a tempo. Dito isso, a cena volta então para o próprio Gaban, encontrado caído, completamente imóvel sobre o galho cortado da árvore. O braço esquerdo dele está decepado. O Luffy, ainda no chão, vê aquilo em choque total, e o capítulo termina exatamente nesse instante, sem revelar o estado real do Gaban, nem o próximo movimento de Imu. Pessoal, não sei se vocês perceberam, mas o Gaban perder o braço esquerdo é uma referência clara ao que está acontecendo aqui. Afinal, ele era chamado de o braço esquerdo do Rei dos Piratas, o que pode significar fortemente que talvez a vida dele esteja prestes a chegar ao fim. Bom, esse capítulo já rendeu bastante discussão entre os fãs, principalmente em torno da própria figura do Gaban. Primeiro que ninguém imaginava que o Gaban conseguiria causar mais problemas para o Imu do que o próprio Luffy. Isso por si só já mostra o quanto que o Chapéu de Palha está completamente fora da sua zona de conforto e prova que ele nunca esteve no nível do Rei do Mundo. Além disso, no momento em que o Luffy viu um companheiro do Rayleigh protegendo ele e dizendo todas aquelas verdades na sua cara, algo dentro dele mudou. Por mais besta que o Luffy seja, ele entende quando as pessoas falam sério com ele, principalmente quando usam seus companheiros como exemplo. Ou seja, se o Gaban acabar morto depois disso tudo, existem grandes chances do Luffy mudar para sempre, porque ele veria alguém que salvou a sua vida morto porque ele não foi forte o suficiente. Isso desencadearia toda uma evolução física e psicológica que nós esperamos ver e que o colocaria finalmente no nível para bater de frente contra Imu. Pessoal, eu espero que vocês não tenham entendido errado sobre o personagem Gaban. A figura dele foi extremamente importante aqui. A confirmação do homem que o Roger estava esperando é muito poderosa. Além de fortalecer ainda mais o confronto do Barba Negra e do Luffy em algum momento da história, isso coloca um peso narrativo muito grande no protagonista. Ou seja, ao abrir essa discussão, o Gaban completou seu papel como membro dos Piratas Rogers, uma vez que ele viveu para ver o surgimento do Luffy. Por isso que, mais uma vez, eu não ficaria surpreso se ele acabasse morrendo com um sorriso no rosto. Galera, o capítulo 1190 entrega ao mesmo tempo humilhação, revelação histórica e sacrifício físico real. As palavras do Gaban foram fortes e diretas, porém necessárias. E no fim, o capítulo teve um mérito gigantesco em conseguir equilibrar comédia, ironia dura, revelação pesada e consequência física real dentro do mesmo punhado de páginas, sem que nenhum desses elementos atropelasse uns aos outros. E a verdade é que, a partir de agora, as coisas ficaram sérias. Por isso, precisamos agradecer ao Gaban. Afinal, são poucos os personagens que conseguiram sustentar esse tipo de virada de tom sem perder credibilidade nenhuma pelo caminho. Bom, agora é com você. Me conta aí, você acredita que o Gaban vai sobreviver até o fim do arco de Elbaf? Também, o Luffy vai despertar o seu novo poder no próximo capítulo? E como é que você acha que o Usopp vai utilizar o seu Haki da observação daqui para frente? No fim, se chegou até aqui, eu só tenho algumas coisas para te falar. Primeiro, deixa o like e se inscreve. Segundo, possivelmente vamos ter pausa na próxima semana, mas pode ser que o capítulo saia antes. E, caso você queira aprender um pouco mais sobre o One Piece e queira entender um pouco mais sobre as duas faces de Nika e como que o Luffy poderá utilizar esse poder para evoluir, clica nesse vídeo que tá aparecendo na sua tela.